Ah, hoje foi mais ou menos tranquilo, eu acho. Acho que eu já Isso, tô tão cansada que eu acho que nem conta mais. Final do ano já nossa, tá sobrecarregado, né? pois é. Não, mas eu acho que vai ter férias, não é? Vou sim, ai, tô contando os dias. Mais ou menos 20, faltam uns 20 dias para ficar de recesso. Nossa, pois é. Mas não é que a segunda tem um dia dos professores, feriado? Hum, sim, teve já. Muito bom. Vai ter um feriado agora, terça-feira aqui. Vai dar para dar uma descansada. Agora eu não lembro de que é o feriado. É, mas é melhor feriado. É, o importante é a folga. Exato. Tá. Alvene, a aula de hoje vai ser ainda sobre como se aprendi a falar no viagem. Já nós aprendimos de apresentarmos em um aeroporto, como fazer uma reserva. Em este caso, vai ser como fazer uma reserva ou que tipo de palavras se usa em um restaurante, tá? Vou compartilhar o slide. É. Você está olhando o slide? Sim, sim, consigo ver sim. Tô conseguindo ver. Tá. O conteúdo de hoje é como pedir informação sobre um restaurante. Ele tem uma forma de falar diferente, obviamente, porque quando você chega a um restaurante, você vai ver pratos, comida diferente de qualquer tipo. Então, tem nome que a pessoa não vai saber nem reconhecer, tá? Porque cada país tem sua comida assim, diferente, tá? Como pedir informações em espanhol? A língua espanhola é uma das línguas mais faladas em todo o mundo. E por isso, está entre os idiomas que são mais estudados, seja para qualificar o currículo profissional, viajar para o exterior, entre outras razões. Ao estar em um país onde a fala dessa língua, é saber como pedir informações. Exatamente. Por quê? Não somente estamos aprendendo a pedir informações em um tal sítio, senão quando nós chegarmos em um país, nós vamos aprender como pedir informações de qualquer coisa. Por exemplo, estou perdido. Você vai pedir informações de um tal lugar. Você me está conseguindo me entender, Alvene? Sim, tô entendendo, sim, tá tranquilo. Questão é mais importante para uma viagem, sucesso, independente se é de negócio ou de lazer. Por isso a palavra como, assim, como pedir ou separar, principais dicas de como deseja aprender. É pedir informações. Primeiro, como se aproximar da pessoa, assim, como se aproximar de pessoa e pedir uma informação. Assim como acontece em qualquer lugar do mundo, a chegar ao próximo a uma pessoa para pedir informação em espanhol, a melhor é chamar a atenção dessa pessoa, de alguma forma. Assim, quando você se vai apresentar, obviamente você sempre tem que fazer falando, por favor, assim, uma forma de cumprimento à pessoa, por um exemplo. Por favor, você poderia me informar de onde queda a igreja? Sempre você, quando vai pedir uma informação, você tem que fazer de uma maneira de cumprimento, onde a pessoa tenha vontade de ajudar a você. Tem várias maneiras de falar, de pedir informações. Tem, por favor, me puedes ajudar? Ou, perdão, puedes ayudarme?
Hola, ¿todo bien? ¿Me puedes ayudar? Ay, desculpa. Tudo bem. Tá olhando o slide? Agora voltou. Como nós estamos falando, tem muitas maneiras de pedir informações sobre pedir informação de um lugar, sobre também pedir informações de um lugar famoso, um sítio onde a pessoa vai muito, ou pedir uma certa de orientação, onde a pessoa está querendo, por exemplo, eu quero almoçar em um bom restaurante. Você pode pedir uma orientação que a pessoa desse lugar, desse sítio, ajuda você a encontrar um restaurante bom a baixo preço. Ao receber a atenção da outra pessoa, já é possível jogar, lançar a sua dúvida conforme o que você precisa saber naquele momento. Para tanto, cita as seguintes sessões entre muitas outras. Praticamente. Muitos países têm o espanhol como idioma oficial. Tá? Se você olha muito bem o mapa do Brasil, o Brasil está rodado, assim, ao redor dele, tem muitos países que o idioma dele é espanhol. E isso faz com que ele seja uma das principais línguas faladas ao redor do mundo. Agora imagine que você está viajando para a Espanha, Argentina ou Chile, tá? Não somente você pode viajar na Espanha, tem outras opções vizinhos do continente americano e decide ir a um restaurante culinário. Que esse é o tema. Qual é o problema deste caso? Cada país tem pratos culinários diferentes. Então, ele não tem uma tradução própria para o português, porque os pratos assim, não existem como para traduzir. Mas o que ele contém no prato, nós podemos falar em espanhol. Você me está conseguindo entender, Arvênia? Tô sim. Uhum. É como algumas coisas aqui no Brasil mesmo. Tem alguns tipos de alimento que só são feitos aqui no Nordeste. E algumas pessoas em outras partes do país não sabem nem dizer o nome, né? Exatamente. O que acontece é, em si, países que falam a língua espanhola. O único país que poderia ter uma similaridade de pratos culinários seria a Colômbia e a Venezuela. Poderia ter umas parecidas, mas sua forma de fazer é diferente. Tá, mas eu gostaria, você chega a um restaurante, você não conhece o prato, mas você gostaria de curtir um prato de que você gosta, mas você gostaria de o que ele contém, tá? É o que nós vamos aprender hoje. Você compreenderá que o garçom vai fazer perguntas, exatamente. A pessoa vai chegar e vai fazer pergunta de que prato você está querendo. Só que você não conhece os pratos desse país. E a única forma de para ter uma comunicação que o garçom entenda o que você quer é que você fale. Por exemplo, esse prato contém frango, esse prato tem pollo. E a garçom vai respondendo a você o prato que contém esse específico alimento. E o prato que você mais gosta, você vai experimentar. É o que hoje nós vamos aprender. Tá? Vocabulário de restaurante. Conheça as diversas palavras que podem ser ditas ou ouvidas dentro de um restaurante, certamente. Cada a forma da fala da pessoa dentro de um restaurante é diferente. Só que você vai ouvir certas palavras comuns, por exemplo,
restaurante, no espanhol se fala restaurante. O garçom é chamado de camarero. O cardápio ou menu tem dois jeitos de falar. La carta ou menu. A entrada seria chamado de aperitivo. O primeiro prato, o primeiro plato. O segundo prato. Prato principal. O sobremesa, ele é conhecido como postre. Você conseguiu pronunciar, Vênia? Eu quero ouvir você falando postre. Deixa eu tentar. Para mim tá um pouco embaçado. Deixa eu tentar virar aqui. Só um segundo. Fica um pouco maior para eu conseguir ler. Ah, agora pronto. Ah, melhorou muito. Deixa eu deixar aqui foco no conteúdo. Pronto. Sobremesa, no espanhol, como se falaria? Sobremesa. Postre. Isso, uma sobremesa, desse jeito se falaria. Postre. Tá? Já você conhece o desayuno, que é café da manhã. Desayuno. Almuerzo. Almoço, que é chamado de almuerzo. Almuerzo. Cena. Jantar. Cena, jantar. O pedido. Nós temos dois jeitos de falar o que são talheres, assim. Cubiertos ou cucherias. Cuchillas. Tem dois jeitos de falar. Cuchillas. Cuchillas. Isso, cucherias. Mano, que estranho. Eu já tinha visto cubiertos, mas cuchiria não. Tem dois jeitos de falar. Mas se você prefere melhor cubiertos, eu prefiro. A faca é chamada de cuchillo. Faca é chamada de cuchillo. O colher é cuchara. Tenedor. Tenedor. Guardanapo, servilleta. E já você conhece a conta, que é a conta. A maneira de como você vai pagar um restaurante, tarjeta, efetivo, propina, que é para o garçom, e câmbio. Essas são algumas palavras que você pode ouvir dentro de um restaurante. Por exemplo, o garçom vem e fala: aqui tienes los cubiertos. Ou, por outro exemplo, aqui tienes la cuchillería. E você falará o que é cuchillería. Tá? Já você conhece que eles são o que o auxiliar do, assim, é chamado em português, talheres, tá? Sim. Tá, aqui seria algo que nós vamos aprender também. Essas algumas palavras e alguns vocabulários que nós podemos ouvir dentro do restaurante. E temos aqui uma lista de alimentos e bebidas. Ah, mas para que essa lista? Como eu falei, não existe em si uma tradução específica para a quantidade de pratos culinários que existem de cada país. Na Espanha, eles têm seus pratos culinários, na Colômbia, no Chile e outros países que falam a língua espanhola. O que como nós podemos pedir um prato? Como nós vamos fazer? Conheça alguns nomes de alimentos pedidos em espanhol para saber ao certo o que é pedir em restaurante. Dizem, a vezes, em os cardápios, ele vai levar o que contém dentro do prato. Tá? O garçom vai perguntar e vai responder, você assim, gostaria de um prato que conlleva el quê? Se você gostaria que contivera o prato.
eu gosto de frango. Você responde. Assim, pollo. Me gustaría un plato que conlleva pollo. E ele vai mostrar os vários tipos de pratos culinários que conllevam, que contém em si esse tipo de alimento, tá? Por exemplo, o bife, no espanhol, tem dois jeitos de falar, filé ou bistec. O filé mignon, solomillo, o frango, pollo, lomo, pescado, peixe, bacalhau, mariscos, frutos do mar, atum, é a mesma pronúncia, mas sua escritura é diferente. Salmão, sardina, camarão, cerdo, depois também tem em vez de cerdo, que é chamado aqui porco, você pode também chamá-lo dele, no espanhol, puerco, hamburguesa, sanduíche, maionesa, mostaza, patê, vinagre, aceite, salsa blanca, que é um molho branco, salsa de tomate, no tomate, tá? Não pronuncia o teu final. Tomate, ensalada, papas fritas, puré de papas, jamón e presunto, queso e queijo, huevo, ovo, pão e pão, macarrão, que é macarrão, e lasanha. Esse tipo de nome de alimento ajudará você a escolher o prato que você mais gosta. Assim. Eu gosto do bife. Vou escolher um prato que conlleva esse tipo de alimento. Você está conseguindo entender, Avene? Oi, travou um pouco. Travou um pouco. Pode repetir a pergunta? Você está conseguindo entender? Tô entendendo. É muito engraçado como algumas dessas palavras, elas não têm nada a ver, tipo presunto. Pois é. Não tem nada a ver. É. É Pode jamón. repetir a pronúncia de presunto? Ramon, né? Jamón. Ramon. É igual a bolo. A gente estava falando sobre isso aqui na escola que eu trabalho. Que bolo é pastel, mas aí, na Exato. nossa cabeça deveria ser buelo, Pois é. né? No espanhol, o pastel que eu aqui do Brasil, é uma coisa, mas lá no espanhol é um bolo. Uhum. Nós também tem um país que existe o pastel, mas não é chamado de pastel, é chamado de pastelito. Por pequenininho, tá? Que engraçado. Tá? Igual forma você pronuncia tomate. Como você pronuncia em português tomate? E tomate. Mas você pronuncia com T no final. Você não É. pode falar no espanhol desse jeito. É tomate. Então Você dá seria vários salsa de tomate. wilson. Isso. Tá? Então, ó, essa lista vai ajudar o quê? Ajudar você a escolher um prato de sua preferência. Assim. Eu gosto de um bife, eu quero um prato que congela o bife. E você vai ter que falar de que dele. Buenos dias, a mim me gustaría um prato que conlleva bistec e papas fritas. E o garçom vai te mostrar o cardápio de alguns pratos que conllevam esse tipo de alimento, tá? Você conseguiu entender, Evelyn? Sim, sim. Tô conseguindo, sim. Alguma dúvida? Não, por enquanto não. Pode repetir a pronúncia do bife, como ele fala. Bistec.
Espera um pouquinho, que acho que esqueci um negócio. Tudo bem. Ah, não esqueci. Eu achei que esqueci, mas não esqueci. Tá. Obviamente, eu não posso colocar todos os pratos culinários de todos os países, tá? Cada um tem diferença. Em caso, por exemplo, no meu país, eles têm pratos totalmente diferentes. Mas a maioria do prato deles, o alimento que é feito é com milho. Uhum. Em esse caso, na Espanha, é outra coisa. Na Colômbia, é outra coisa. Então, só você pode falar certos alimentos que contivam o prato, que leva, assim, que contém, tá? São frases importantes para aprender que você pode ser usado em um restaurante. Agora, aprenda uma série de frases importantes para usar quando for a um estabelecimento, tá? Vamos olhar. Necessito uma mesa para 2. Por favor, preciso de uma mesa para 2 pessoas. Por favor. Ah, mas um não veio acompanhado. Eu posso usar essa frase para falar uma pessoa? Exatamente. O que você vai fazer? Você vai pegar a mesma frase, mas vai excluir o quê? Um número. Nesse caso, eu vou falar 2. Um exemplo, eu só venho assim. Necesito uma mesa para uma. Por favor. Ou para uma pessoa. Você vai excluindo a quantidade do número escrita ali. Você vai usar a mesma frase, mas vai excluir a quantidade do número. Tá? Agora bem comum, que você já conhece, que você já aprendeu. Quanto custa por persona? Ou quanto custa o prato também? Que inclui? Acho que seria algo importante essa frase. Por quê? Se você fala, chega o garçom, o camareiro, e vai perguntar a você, que prato você gostaria de comer hoje? E você falaria o quê? Ah, eu gostaria de me gustaría um prato del dia. E o garçom vai te mostrar o cardápio de um prato que nesse dia são bem reconhecidos. E você fala o quê? Que inclui. E o garçom que vai fazer? Vai responder a lista que eu passei. Ah, um prato com lleva bife, assim, um prato lleva bistec, lleva arroz, lleva papas fritas. Essa palavra que inclui é uma forma de perguntar ao garçom que conlleva o prato. Também é uma frase bem comum. Me recomendas algo? Se o garçom vai escolher o prato bem famoso no restaurante. Tenho hambre. Acho que uma frase que é o primeiro que uma pessoa já está aprendendo. Estou com fome. Me gostaria provar prato do chefe. Eu gostaria de provar um prato do chefe. Necessita a carta de vinhos, se você quer. Ou você, eu não tomo vinho. Eu posso colocar? Você pode colocar bebidas. Necessito a carta de bebidas, por favor. Algumas pessoas são vegetarianas. Tem uma frase aqui. ¿Tienes platos vegetarianos? Não como carne. Uma forma fácil de reconhecer, de aprender. Algumas pessoas são alérgicas a certos alimentos. De que jeito? Mas eu não sou alérgico ao camarão. Sou alérgico ao trigo. Você vai colocar, sou alérgico ao trigo. Sou alérgico ao camarão. Tá? Você não está conseguindo entender, Alvene?
Albânia? Oi, travou aqui. Você, Eu tô você ouvindo. consegue entender? Consegui. É porque a minha internet tá muito ruim. Aí fica caindo, aí eu fico voltando, mas tudo bem, tô entendendo. Eu acho que não somente o seu, o meu também tá desse jeito hoje. Ainda tem um carro passando com uma música muito alta aqui perto, aí eu fico desligando o microfone de vez em quando. Tá, tranquilo, tá? Qualquer dúvida você fala. Tá Uma certo. pessoa também, uma frase que há pessoas que ela não quer sair da sua rotina de dieta, mas ela viajou e ela quer comer um prato com menos calorias. De que jeito vai falar ela? Não posso comer glúten. Estou de dieta. E se a pessoa, o garçom, se o camareiro vai escolher uns pratos que têm menos quantidade de glúten ou calorias que você consiga experimentar nesses dias. ¿Qué ingrediente tiene el plato principal? Uma frase que você vai usar muito, porque você vai perguntar ao garçom que tipo de ingredientes está sendo usado nesse prato principal. E ele vai responder o quê? De acordo com a lista de aqui. Obviamente não passe toda a quantidade de comida, porque já você conhece o que é arroz, você já está conhecendo o que é bistec, pollo, pescado, tá? Depois, no grupo, eu passo uma lista mais grande de outro tipo de alimentos, tá? Certo. Ou sobremesa, que seria postre. Você olhou no cardápio, que seria um menu, tá? Ou la carta. Sobre que tipo de sorvete você gostaria de experimentar, mas você gostaria de saber o sabor dele. O som de si, as palavras dos sorvetes e o nome dos sabores são quase similares, mas o que eu tenho certeza que não vai sentir dentro nesse prato o sorvete açaí. Você sabia disso? Não. Porque é somente do Brasil. O açaí daqui, não de outro país. O mais comum é chocolate, vainilha e morango, mais nada. Pois aqui em Fortaleza tem várias dessa mesma sorveteria. Ela já é bem antiga aqui em Fortaleza. O nome dela é 50 Sabores. E hoje em dia ela já tem quase 100 sabores de sorvete diferentes. De frutas, sorvetes de chocolate com menta, por exemplo. De Nossa, frutos daqui do Brasil. Tem sorvete de cajá, de imagina. morango. É super variado. Esse é o problema. Fora do outro país, ele não vai ter as frutas Uhum. que você conhece aqui. Pois Vai ter é. Tem um choque acrescentos. cultural mesmo, né? Exatamente. Choque cultural. Por exemplo, você vai para o garçom assim, camareiro, eu quero um helado de açaí. O garçom, o que é açaí? Né? Vai, porque se nesse caso. Então você vai ficar, não, não tem Não, não açaí. tem. É. Mas Por eu isso que gostei quando o pessoal bastante vem dessa. para cá pro Brasil, adora a culinária, porque ela é bem diferenciada, né? Uhum. Mas eu gostei bastante desse sorvete aqui, tá? Amei essa fruta. Uhum. Então, aqui uma frase, por exemplo, ¿qué sabores de helados tienes? O que sabor de sorvetes você tem? ¿Nos puede creer la cuenta, por favor? É quando você já experimentou o prato, uma forma de finalizar o encerramento de conversa com o garçom seria esse. ¿Nos puede creer la cuenta, por favor? Me voy a pagar la tarjeta del crédito. ¿Tienes cambio? Você tem troco?
esta é a propina para o camareiro. Então, isso é uma forma de fechamento com a conversa em um restaurante. Obviamente, aqui embaixo eu coloquei de como pedir a comida em um restaurante em espanhol. Tá? Por exemplo, me gustaría ordenar un platillo, por favor, o plato. Nos gustaría de pedir una entrada, por favor. Nos gustaría ordenar aperitivos, por favor. Aquí, ¿cómo elogiar una comida en español? Me encanta esta comida. Es una frase bien pequeña y bien simple, tá? Dá para aprender rápido. Quando você chega em um restaurante, como eu falei, na parte da frente, se você vai no primeiro slide, eu falei que você pode colocar um número na quantidade de pessoas, que aqui coloquei melhor, uma mesa para 2 ou uma mesa para 1, porfa. A pessoa, você vai colocando, assim, entre parênteses, a quantidade de pessoas que você está pedindo em essa mesa. O garçom é chamado de camareiro e ele vai chegar aqui em forma. Ele vai chegar à sua mesa e vai falar o quê? Que deseas? Que vas a comer? Você vai responder, eu quero, ou gostaria, de primeiro um gazpacho e a segundo, pollo com papas. Eu quero primeiro um gazpacho e depois um frango com batatas. Esses são exemplos. São um exemplo que você pode usar. Tá? Eu sublinhei entre parênteses para quê? Para que você vá colocando a frase que você gostaria de colocar, tá? E concluindo, com essa quantidade de palavras, de frases que você aprendeu hoje, certamente não terá problemas para encontrar algo bem gostoso para comer. Enquanto passeia por novos lugares e descobre novos sabores. Agora, que tal escreva aqui, tá? Eu coloquei isso se você quer, né? Uhum. Qual seria seu prato em si favorito em espanhol? Você viu já, bem, um prato assim bem gostoso que você olhou em um país que fala hispano? Por exemplo, no Chile. Já você conheceu um ou não? Ah, bem. Deixa eu ver. Eu acho que meu prato favorito seria arroz, feijão e carne. Eu acho que é o prato típico brasileiro mesmo. É. Aqui a gente gosta muito de comer baião de dois. Já comeu baião de dois? Não, essa não. Mas você sabe o que é um baião de dois? Não, nenhum. Baião de dois é arroz cozido junto com feijão na mesma panela. Nossa. Geralmente é feito com feijão preto, aquele mesmo feijão que a gente come na feijoada. Inclusive é o que eu vou jantar hoje. Nossa, gostoso. Do jeito que a gente vai cozinhar o arroz normal, você coloca a água para ferver e coloca o arroz. Aí depois de um tempinho você coloca o feijão já cozido dentro e mistura e espera a água secar. E aí ele vira o baião de dois. Tá, e como você falaria isso no espanhol? Eu quero ouvir você falando. Você Eu esqueci como diz arroz, feijão e carne. Você Arroz, fala isso? feijão. Não. Esqueci, feijão. Você esqueceu? Esqueci. Frijoles. Hã? Frijoles. Frijoles. Isso.
Ai, sim, sim. E Sim. carne. Carne é Carne igual. carne. Exatamente. A mim me gusta um prato de Bueno, arroz, aquí me gusta frijoles e carne. platos de arroz, frijoles e carne. Isso, bem. A única que Frijoles muda e é o feijão. É, eu sabia que era alguma coisa com F, mas não consegui me lembrar. Eu não é feijões. Parece com feijões, frijoles, mas é frijoles, né? Frijoles. Frijoles. É igual a Isso. palomitas, uma palavra bem diferente. Exatamente, bem diferente, que é pipoca, né? Mas, É, frijoles. caso, tá bem, vai pensando aqui. O que você acha de interessante? Eu gostei de conhecer novas palavras para esses alimentos. Uma das que eu achei mais interessante foi o Ramon, né? Oi? Que é presunto, né? Isso, Ramon, com Ramon. J. É. Isso. Exato. Eu me lembrei, eu fiquei confundindo com o nome. Por isso que eu falei ó, Ramon, só que não é com R, é com J. Então, Ramon é um nome. é o nome, Ramon. Mas, dentro no exterior, tem restaurante que você pode pedir o prato que você gosta, assim. Uhum. Ele, assim, tem... Ah, você escolhe. E você poderia escolher o prato que você gosta, que você já comeu no Brasil mesmo, mas você vai pedir, me gostaria um prato de arroz, frijoles e carne. E o garçom vai crescer esse prato para você, tá? Eu não sei se você vai querer ver um vídeo, não sei se você está cansado. É, como eu disse, eu tô sempre cansada. Mas eu gosto dos vídeos. Tá. Então, eu compartilho esse slide de um vídeo, tá vendo? Tá certo. Vai ser rapidinho. Depois você vai ter suas férias. Ai, mal posso esperar. Já pretendo fazer vários nadas. E você vai ter suas férias e você vai ficar contente. Descansar. Assim, com os alunos, sem esse barulho da criancinha. Parte 1. Você está olhando o vídeo? Sim, sim, tô vendo e tô escutando. Lee y escucha esta historia a una velocidad lenta. Hoy fui al supermercado pues necesitaba algunos artículos de limpieza. Mientras buscaba lo que quería comprar, dos niños como de 5 y 7 años pasaron por mi lado corriendo y gritando. Al principio me pareció algo normal, pues con mucha frecuencia veo niños jugando por los pasillos del súper mientras los adultos hacen la compra. Sin embargo, esta vez noté que los críos se divertían tirando productos al suelo y desordenando las estanterías a su paso. Obviamente no me pareció correcto lo que hacían, pero como vi que sus padres no les decían nada, me quedé callado, pues no quería meterme donde no me llaman. Un par de minutos después volví a escuchar sus gritos en el pasillo contiguo y luego un gran estruendo. Supe de inmediato que habían roto algo y decidí investigar qué había pasado. Escuché
a varias personas quejarse del comportamiento de los niños, los cuales finalmente se habían reunido con sus padres. Cuando vi lo que habían hecho, me enfadé muchísimo. El pasillo estaba hecho un desastre y nadie podía pasar, pues el suelo estaba lleno de cristales y vino tinto. No obstante, lo que más me enfureció fue la actitud despreocupada de los padres, quienes al ver lo que habían hecho sus hijos, en vez de reprenderlos, prefirieron ignorar la situación y hacer como si nada hubiera pasado. Uno de los empleados se acercó para hablar con ellos y pedirles que controlaran a sus hijos, porque de lo contrario tendrían que hacerse cargo de los daños. En vez de disculparse, empezaron a discutir y a quejarse, acusando al empleado de discriminación e intolerancia. Aseguraban que había sido un accidente y que sus hijos habían tirado las botellas de vino sin querer. No lo podía creer. Tuve que morderme la lengua para controlar mi enojo y evitar armar un follón. Sentí rabia y tristeza a la vez, pues comprobé que lamentablemente hoy en día muchos padres permiten que sus hijos hagan lo que quieran. Les dan absolutamente todo lo que desean y no los corrigen ni los educan. Por lo que el día de mañana esos niños malcriados se convertirán en adultos irresponsables, maleducados y sin ningún tipo de respeto por las normas ni por los demás. Eu não consigo entender. Eu consegui, mais ou menos. É como se fosse algum dos meus alunos. Ai, ai. São mal educados. Eu me incluo Nossa. nessa história. São mal educados e as famílias não aceitam isso. Aí acontece o quê? Eles acabam literalmente mal criando as crianças, tirando a chance deles seguirem e aprender rotina e respeito pelos outros, porque às vezes é mais fácil dar o que a criança quer para ela parar de chorar do que você ensinar que ela não pode ter tudo que ela quer na hora que ela quer. E infelizmente a maioria dos pais hoje age desse jeito. A gente sabe que todo mundo trabalha o dia todo, né? Então, tá todo mundo muito cansado. E a maioria das crianças passa o dia todo na escola e quando chega em casa, já tá todo mundo cansado também. Então, o estresse é muito grande. Aí é mais fácil os pais cederem do que educar. Exatamente. E os valores se vão perdendo. Os valores são perdidos. A gente tenta... É o que eu faço todo dia. Tento ensinar algumas coisas para as crianças, mas quando chegam em casa, elas esquecem tudo. Ainda mais porque são muito pequenas. Eu trabalho numa escola onde não é nem classe média, é classe alta. Então, as crianças todas elas têm babá. Tem criança que não convive nem com os pais, porque os pais trabalham muito, ou então têm umas vidas diferentes, tipo, vão para muitas festas, vão para academia. E essa educação da criança vai se perdendo por outras pessoas. Se vai perdendo por outras pessoas. Vão terceirizando a educação dos filhos. Criança que passa mais tempo comigo do que com os próprios pais. Nossa. E é muito engraçado porque às vezes a gente está conversando com eles e aí eles olham para mim e dizem assim, mãe? Aí eu, mãe? Nossa. Eu não sou tua mãe.
Mas eles têm isso e não se perde só os valores, né? Se perde também o afeto, O afeto porque é o mesmo. eles acabam encontrando na gente, nos professores que passam o dia todo com eles, o que eles deveriam estar recebendo da família. Uhum. Exatamente. E os alunos são de qualidade. 4 e 5 anos. Nossa, bem pequenininhos ainda. Pequenos, Tem aluno meu que sai da escola às 5 horas da tarde. Chega às 7 horas e sai às 5 da tarde. Porque os pais chegam a Craçal buscar ele, mas ele não tem transporte. Não, os pais trabalham o dia todo e vão lá, deixam a criança o dia todo na escola, porque tem as aulas comuns de manhã. Aí eles almoçam, tomam banho, dormem, aí acordam e fazem outras atividades. Aquelas balé, judô, artes. Aí eles ocupam o dia todo da criança, porque eles também têm uma vida muito ocupada. Aí depois do Exatamente. trabalho deles, eles passam na escola e pegam as crianças. Aí quando chegam em casa já estão quase dormindo e não tem mais aquele convívio, né? Minha interação mesmo com o pai e o filho. Uhum. Vai Às vezes perdendo os muito. pais têm problemas no trabalho, passam na escola e a criança quer conversar sobre alguma coisa que para ela é muito interessante, mas os pais não querem ouvir. Às vezes eles também precisam de um momento para descansar de tudo que eles passaram no trabalho, de só querer chegar em casa, tomar um banho e mexer no celular, uma coisa super simples. Mas aí a criança Assim, precisa da atenção dos pais e não consegue. E o pai não sabe disso, não consegue dar atenção para o filho. É muito complicado. É um bastante ciclo complicado. vicioso, é muito complicado. E você fica aguardando a criança hasta quando os pais cheguem? Assim, como somos, a minha turma ela tem 21 crianças, a maioria vai embora antes do almoço e ficam mais ou menos uns 8 a 10 crianças que ficam até mais tarde. Tem umas que vão embora 3h30 e tem outras que vão às 5 depois das atividades. Aí eu fico revezando com o resto da equipe da minha sala. A gente se reveza para ir almoçar, para ir lanchar, para tirar um Entendi. cochilo. Algumas levam as crianças para o banho, enquanto outras ficam fazendo atividade na sala. Só que aí nas aulas de balé, de judô, essas aí eu não acompanho, porque tem um professor de balé e um professor de judô. Entendi. Mas é super, Complicado super lotada, a vida deles é muito corrido, é. E aí bastante. essas coisinhas, eles acabam não tendo nem tempo de ser criança. É tanta responsabilidade, né? Bastante. Você também tem paciência demais Ah, nem para me cuidar fale, do eu sou a filho, que não Maria são filhos seus. Paciência. É. Tá. Aí uma palavra que você Sim, tem umas acha aqui que eu interessante? anotei. Nossa, eu não sei se eu escrevi direito o que eu vi e quando eu fui digitar e a tela ficou pequena. Passídios. Passilhos. Uhum, passilhos. Corredor. Ah, os passilhos Sabe o corredor do mercantil, do né? Da loja. isso, do Supermercado, exato. supermercado, isso. Ah, que é aquele onde tem as seções, né? Separadas, arroz, frutas, né? Isso. Passilhas. Ele- Eles foram correndo nos corredores dos Uhum, supermercados, tirando os produtos do seu bagunçando lugar. tudo, né? Isso. É igual Outra palavra? uma foto que eu vi Nossa. essa semana na internet, que era assim, eu não vou a lugares onde o meu filho não é bem-vindo. Aí tem embaixo Meu assim, Deus. aí o filho entra e derruba uma coisa de vidro bem grande e quebra tudo no chão. Aí eu, realmente. É assim mesmo. E é o que Desse eles jeito. fazem, né? Que fica com o caco de vidro no chão, né? É por essa razão que em casa não hay que ter nave. Não vou levar Trocas. a criança muito agitada, mal educada e quebrando tudo no mercantil. Exatamente. Aí a pessoa não Outra fez palavra? nada, os pais, aí ele diz que ele prefere meter-me onde não me chamas, né?
Exacto. No me voy a meter donde no me llaman. Não me chamas. Não meter-me donde não Isso me é chamas. quando você... Isso. Essa é uma frase em cima de que fala de uma maneira de você não falar nada com essa pessoa, para não ter briga, É. tá? Ninguém Se você... pediu minha opinião, eu não vou participar, né? Exatamente, você não quer dizer. Você está olhando a situação, mas para evitar problemas, você fala desse jeito. Não vou estar onde não me chamam. Uhum. Assim, você não foi Aí, combinado. meter-me donde não me chamas. Meter-me no... Hum. Por exemplo, uma festa. A pessoa fez uma festa e você vai entrar nessa festa. Você foi chamado para esse convite? Uhum. Não foi convidado e não vai. Não vou meter onde não fui Exato. chamada. Não foi chamado. Isso é uma forma de não me vou a meter onde não me chamam. É uma forma que você não é combinado a situação da pessoa, tá? Uhum. Você não pode opinar, tá? Sim. Eu não sei se em Brasil tem uma gíria aqui desse jeito. Tem uma coisa desse jeito. É praticamente igual. Só que a pessoa avisa a outra. É como se fosse uma ameaça. Quando você está, por exemplo, esses Nossa. pais que tem essas crianças fazendo a bagunça no supermercado. E vem uma pessoa dizer, olha, seu filho está bagunçando as coisas. Aí o pai aqui no Brasil, ele diria, em português ele diria, olha, você não se meta onde você não foi chamado. Seria desse jeito. Exatamente. Se fosse, Mas só que aí não é eu não vou me meter onde eu não fui chamada. É a pessoa ameaçando a outra, dizendo, olha, melhor você não se meter onde você não foi chamada. Uhum. ela é uma gíria mesmo, não ameaça. É. Aqui é uma ameaça. Olha, não se meta onde você não foi chamado. Ninguém perguntou o que é que você está querendo dizer. Gente, É. O pessoal é zangado aqui. ela tá ficando assustada já, hein? É. Outra Teve frase uma que você que eu achei, era hacer-se cargo. você não sabe o que significa ser seu cargo? Eu acho que o que seria? Hacer-se cargo é que você é a que dirige, assim. Eu não sei como explicar. É fazer encargo. Tipo Hacer-se um cargo encargo em uma é empresa, como... no trabalho, um chefe, um coordenador que tem um cargo específico? Pode ser usado para um trabalho específico, mas como ele deu o contexto de uma, de uma criança, ele falou assim desse jeito, assim, os padres não se hacen cargo de los niños. Assim, Sim. é uma responsabilidade deles. É Uhum. um tipo de cargo que a pessoa está fazendo, entende? Quando Sim. fala assim, tú te vas a hacer encargo de ordenar a sala. Se você é responsável dessa pessoa. Entendi. Entende? Entendi. Você conseguiu entender? Entendi. A ser cargo. É tomar a responsabilidade daquela situação para si, né? Exatamente. Uhum. Ser Você cargo. tem a responsabilidade desse caso. Assim, mas essa frase você pode usar em vários, depende do contexto. Você pode usar essa frase em um cargo de trabalho. Uhum. E em essa situação foi dos pais, que ele tem a responsabilidade dos filhos. Depende do contexto, você pode usar essa frase. Uhum. Tá? Certo. A última que eu vi foi, agora essa eu não sei como pronunciar. Armar um folhão. Eu não vou armar um follón. Folhão. Esse é na Espanha mesmo, essa gíria. Esse é na Espanha mesmo. É uma gíria quando está acontecendo algo e você vai brigar com essa pessoa.
É como que vou fazer um escândalo. Ah, sim. Tá? Muito, muito interessante. Armar um follón. Follón. E tem outras que são totalmente diferentes. Eu não sei como falaria em outros países, mas tem outros países que, em vez de feijão, é outra coisa, tá? Usam outras palavras, outro tipo de contexto para falar assim, vou fazer desastre, vou fazer barraco lá, tá? Muito Mas imagine na interessante. Espanha, Aham. você fala assim, desse jeito, tô com raiva e vou fazer um escândalo com essa pessoa, você vai entrar na briga. Aí seria armar um follón. Isso. Aqui no Brasil tem uma frase parecida. Tem. Você pode dizer rodar a baiana. Nossa. Porque a gente tem. Não sei se você conhece a Bahia, se você já viu alguma coisa da Bahia. Conheço. Aí tem aquelas baianas que se vestem com os vestidos grandes, brancos, e quando elas dançam, elas ficam rodando. Isso. Aí, como é uma coisa que chama muita atenção, que é assim, tipo espalhafatoso o jeito que ela dança, às vezes, quando você vai armar um escândalo, você diz que aquela pessoa vai rodar a baiana, ela vai ficar muito zangada, vai falar alto e vai fazer realmente um escândalo. Então, ela vai rodar a baiana. Tá boa, gostei. Tá? Essas pessoas, as questões que você anotou, tem alguma outra dúvida? Foram só essas que eu achei mais difíceis de entender. Tá. De igual forma, eu vou compartilhar o slide e o vídeo, que você pode, ali dentro do vídeo, ele tem também a definição de cada palavra, tá? Então, Uhum. eu vou finalizar a aula, bem, descanse. Ai, vou descansar sim, já vou me deitando aqui. Descanse. Boa fim de semana. Tá? Obrigada. Para você E também. espero que você também tenha suas férias. Ai, logo. Tá? Buenas Então, noites. buenas noches, bem. Tchau, Tchau. tchau.